Fala, meu povo, vocês saberiam dizer pra mim o que é um golpe? Bom, a gente poderia separar golpe em três categorias principais, em três tipos de golpe que a gente vai definir agora nesse vídeo. O primeiro deles seria a quartelada, que é o tipo clássico, o golpe militar. O segundo seria o golpe branco, que é dado dentro do próprio sistema por membros descontentes com o governo atual e assim por diante. E um terceiro a gente chamaria de autogolpe, que é dado por um líder que foi democraticamente eleito, que decide tomar o controle e se impor sobre o resto da sociedade, sobre a oposição. Então vamos definir bem esses três tipos de golpe da seguinte maneira. A quartelada é muito presente na sociedade desde muito tempo porque ela envolve a participação do exército. O exército está presente, por exemplo, na história do Brasil em vários momentos, em vários golpes que foram dados desde 1889 com a proclamação da República, depois o que a gente chama de Revolução de 1930, depois na derrubada do Vargas em 1945, na tentativa de golpe sobre o próprio Vargas em 1954, que não deu certo porque o Vargas se suicidou. Depois a gente teria uma nova tentativa de golpe em 1964 que deu certo porque teve apoio de uma grande parte da sociedade. Então todas essas experiências a gente tem a participação do exército, a gente tem a ação efetiva do exército, por isso a gente chama de quartelada, por isso a gente chama de golpe militar clássico. Por outro lado também tem um outro tipo de golpe que é o golpe branco, que é dado dentro do próprio sistema, onde um grupo se revolta contra o governante e resolve dar um golpe nele através de uma mobilização popular, através de uma série de propagandas. O uso da mídia nesse sentido é muito amplo, e se esse grupo tem sucesso, eles conseguem se impor sobre o governante e impor alguma alteração no sistema. Como a gente tem, por exemplo, o caso do João Goulart. A gente sabe que o Jânio Quadros assumiu em 61, depois ele saiu em agosto do mesmo ano, e aí a classe média alta, através dos seus representantes no Congresso Nacional, impõe o sistema parlamentarista para o João Goulart, que era o vice do Jânio Quadros, que não era muito bem quisto pelos militares e pela classe média alta. O João Goulart, sofrendo esse golpe branco, ele é obrigado a aceitar essa transformação do regime político, que passa de presidencialismo para parlamentarismo no Brasil. Esse é um exemplo de golpe branco, golpe de dentro do sistema. A gente teria um outro exemplo de golpe branco que acontece com o impeachment de um presidente, o caso da Dilma Rousseff recentemente. Esses são exemplos de golpe branco, porque ele acontece de dentro do sistema e não tem necessariamente a participação do exército, ele não tem uma participação efetiva ou predominante do exército nesse movimento. Geralmente parte de um grupo político que tenta se impor, que procura se impor, que se tem sucesso, ele consegue dar o golpe branco no caso, porque não usa a força necessariamente, ele usa a pressão. Um outro tipo de golpe é o autogolpe, aquele quando o cara já foi eleito democraticamente e ele resolve que ele quer assumir poderes maiores, ele quer controlar mais gente, ele quer dominar a oposição, ele quer tomar o controle geral do país e assim por diante. A gente teria nos anos 90 no Peru o exemplo do Alberto Fujimori. A gente teria outros casos em que os líderes que teriam sido eleitos democraticamente, eles se perpetuam através de mecanismos de alterações na legislação, na Constituição Federal e assim por diante. E nesse caso especificamente o líder ou governante, ele se impõe de forma autoritária, ele cancela direitos civis e políticos e geralmente, não é todo o caso, mas geralmente ele se constitui como uma ditadura. Uma outra coisa que a gente poderia colocar para comparar o golpe ou para entender melhor o que seria é comparando ele com as revoluções. A gente tem uma diferença básica entre essas duas coisas. Geralmente um golpe de Estado ele altera o regime político, ele transforma o regime que é democrático num regime ditatorial, mas ele não altera o sistema econômico, basicamente. É o caso da ditadura militar no Brasil, mais uma vez o exemplo deles, em que houve uma mudança de regime, do regime democrático para um regime ditatorial, mas o sistema econômico continua sendo o capitalismo. No caso da revolução, ela geralmente altera o sistema econômico, ao mesmo tempo em que ela altera o regime político. Então você tem uma transformação, por exemplo, na Revolução Francesa, que tira os poderes da nobreza, que tira os poderes da monarquia e que dão poder político para a burguesia. A participação dela na política, na sociedade de maneira geral, era muito controlada. Então a gente chama a Revolução Francesa também de Revolução Burguesa, porque ela altera o sistema econômico de alguma forma, que deixa de ser baseado na ideia do mercantilismo, do controle por parte do Estado, e se transforma num sistema econômico
mundo já com o capitalismo estabelecido, baseado no liberalismo. Então, nesse caso, existe uma transformação profunda da sociedade, no sistema social, existe uma transformação no sistema econômico, embora continue sendo o capitalismo, embora haja um aperfeiçoamento, a gente poderia dizer assim, do capitalismo, mas também tem uma mudança de regime, que deixa de ser monarquia com o tempo e passa a ser um regime baseado na república, que adota uma constituição nacional e assim por diante. E aí a gente teria um outro exemplo de revolução para a gente comparar com o golpe, que é a Revolução Russa de 1917, que existe uma transformação da sociedade, uma transformação profunda, que com o tempo tira o imperador do controle, depois tira o sistema parlamentarista e que acaba adotando o comunismo como regime de governo e como sistema econômico. Então existe uma transformação dupla nesse caso, né? O que não acontece com os golpes de maneira geral. O golpe ele transforma o regime político, mas não transforma o sistema econômico necessariamente. Porque quando isso acontece, a gente tem uma revolução, uma coisa muito mais ampla, muito mais profunda de transformações na sociedade. E aí a gente poderia diferenciar também os golpes de Estado com os motins, com as revoltas, com as intentonas. E aí nesse último caso especialmente a gente teria uma tentativa de golpe que não dá certo. A intentona é uma forma preconceituosa de chamar aquelas tentativas de golpe que não dão certo. A gente teria o exemplo no Brasil da intentona comunista de 1935, que o Vargas abafa, prende os líderes, manda alguns deles embora do Brasil, como a Olga Benário, por exemplo, que é mandada para os nazistas. E aí nesse caso, como ele não tem sucesso, o grupo vencedor, o grupo que impede o golpe, intitula esse movimento de intentona, no sentido pejorativo da coisa. Já os motins e as revoltas são coisas menores, né? São coisas mais pontuais, que não visam uma mudança profunda, que não visam necessariamente uma mudança do regime. A revolta é a revolta contra alguma coisa que está acontecendo, como por exemplo a revolta da vacina no começo do século XX, que é um movimento contra a ação do governo, uma reação da sociedade contra a ação do governo naquele momento que tentava impor a vacinação para os mais pobres. Uma última coisa que a gente poderia dizer é que os golpes eles são vistos de maneira diferente. Evidentemente quem ganha vê de uma forma, quem perde vê de outra forma. Mais uma vez a gente poderia usar o exemplo do Brasil, no caso de 1964, que algumas pessoas do grupo vencedor chamavam aquele movimento de revolução, enquanto outros que foram os grandes perdedores daquele momento chamavam de golpe, com muita razão, como a gente já sabe, porque ele não alterou o sistema econômico, ele não alterou a sociedade de maneira geral. Evidentemente que quem ganhou naquele momento dizia que eles estavam fazendo isso para o bem do Brasil, que era uma transformação positiva, que o Brasil ia deixar de ser um país do passado para se tornar um país do futuro. Enfim, a propaganda em torno desse movimento, evidentemente da parte de quem ganha, era uma propaganda positiva. Um outro exemplo mais presente para nós agora seria o impeachment da presidente Dilma. Muita gente concorda que esse movimento dado pelos parlamentares de maneira geral foi um golpe que não foi justificado porque não tinha provas suficientes, que foi pautado numa necessidade de uma parte da sociedade de tomar ou retomar o controle. Evidentemente quem ganhou ou quem se impôs naquele momento acha isso muito positivo, acha muito interessante e acha que não foi golpe. E aí vocês podem evidentemente tirar as conclusões que quiserem, cada um com o seu ponto de vista e assim por diante. Não é o objetivo necessariamente desse vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, mandem. Vamos fazer um debate sobre ele. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar com os amigos de vocês. Não esqueçam também que agora a gente está no Apoia. Se você quiser apoiar o nosso canal, fique à vontade para fazer isso com qualquer valor. Toda ajuda será bem-vinda. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e tchau!